privilégio estar nessa tarde compartilhando a palavra com as queridas irmãs. Que Deus as abençoe, abençoe esse ministério tão abençoado nessa igreja e continuem orando. Deus é aquele que ouve as vossas orações, certamente, e há de cumprir a sua vontade, operar milagres na vida de vocês, na vida daqueles pelos quais vocês têm orado e trabalhado incessantemente. Que Deus abençoe. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus, livro de Atos, capítulo 16. Atos 16, versículos 11 a 15, e finalizando depois com o versículo 40. Atos 16, 11 a 15 e versos 40. É um privilégio, mais uma vez, falar para as irmãs da SAF. Antes de vir para São Paulo, eu fui pastor de uma igreja em Londrina, uma igreja presbiteriana do Brasil, uma grande igreja, e Deus me deu o privilégio de pastorear, de poder pastorear aquele ministério também, ministério da SAF naquela cidade. Então, é uma honra, um prazer estar aqui com os irmãos. Atos 16, de 11 a 15, nos diz: Tendo navegado de Troade, seguimos em direção a Samotrácia. No dia seguinte, a Neápolis. E dali a Filipos, cidade da Macedônia. Primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E ali assentamo-nos. Falamos-nos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Versículo 40. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram. Então, partiram. Gosto sempre de compartilhar a palavra de Deus, e nessa tarde eu quero falar sobre um tema, uma mulher à frente do seu tempo. Evidentemente, nós já sabemos de que mulher se trata. Lídia, vendedora de púrpura. Mas antes de começarmos a falar sobre isso, quero convidar você a orar e pedir para que Deus abra o nosso entendimento, nosso coração, para receber a sua palavra, em nome de Jesus. Pai amado, nós agradecemos pela tua palavra. Agradecemos, Deus, porque é o Senhor quem ministra e abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, através da ação do Teu Espírito, para que nós sejamos edificados, dirigidos, confortados, alimentados, sustentados pela Tua palavra. Por isso agora, em nome de Jesus, eu clamo que o Senhor opere, Senhor, no nosso intelecto, no nosso coração, permitindo que a Tua palavra cumpra o efeito para o qual ela foi proclamada. Deus, em nome de Jesus, nos fala através dessa escritura. Usa a minha vida, que, Senhor, não seja a minha capacidade humana, mas a ação do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Uma mulher à frente do seu tempo. O que significa uma mulher à frente do seu tempo? Na verdade, é algo que nós precisamos pensar e meditar constantemente. O significado de uma mulher à frente do seu tempo.
O que havia em Lídia, o que estava na vida de Lídia que nos permite dizer que ela foi uma mulher à frente do seu tempo. Nós não encontramos muitos subsídios a respeito dessa mulher, desse personagem bíblico chamada Lídia. Mas o que nós temos aqui na Escritura, em Salmos, em Atos 16, nos dá base para concluirmos questões substanciais a respeito da vida dessa mulher. Questões que falam a nossa vida no dia e nessa tarde, no dia de hoje. Em primeiro lugar, nós precisamos entender um pouco o contexto histórico dessa mulher, chamada Lídia. Nós sabemos, olhando um pouco o contexto anterior, Lucas escreve Atos, e Lucas narra esse episódio, principalmente porque nessa primeira viagem missionária de Paulo, o evangelho estava sendo proclamado aos gentios. E na perícope anterior, do versículo 1 até versículo 10, nós vamos ver que Paulo, o propósito do apóstolo Paulo, era, na verdade, ir para uma outra região. Ele pregaria o evangelho em outra região da Ásia. Mas naquela noite, e eu não quero falar sobre essa perícope, mas trazendo um contexto, naquela noite, ele teve uma visão, um sonho. E ali o Senhor mandava que ele fosse para a região da Macedônia. Uma região totalmente oposta de onde ele tinha planejado ir. E obediente ao Senhor, ele vai para essa região. E nós vemos aqui, no versículo 11 descrito, ele navega de Troade, vai para Samotrácia, depois passa por Neápolis, e dali ele chega a Filipos. O que era Filipos? Onde era Filipos? Uma região da Ásia, agora dominada pelo Império Romano, então uma região considerada cidadania italiana, totalmente dominado pelos romanos, mas com muita miscigenação de cultura. Para ali aportavam gregos, ali tinham judeus, ali tinham cidadãos romanos, muita gente de muitas culturas. E a história nos fala a respeito dessa mulher chamada Lídia. Lídia, na verdade, o nome denomina de onde ela vem. Existe uma cidade com esse nome, Lídia. E é interessante que a palavra diz que, apesar dela se chamar Lídia, ela vem de Tiatira. O que existia em Tiatira? Tiatira era uma cidade que produzia o que nós chamamos de púrpura. Púrpura, na verdade, é uma cor. E se conhecia púrpura tanto pela cor, pela tinta, pelo tingimento, como também pelo tecido púrpura. Vestido de púrpura. Então, na verdade, quando você vê na Bíblia algum texto dizendo ele estava vestido ou ela estava vestido de púrpura, na verdade, não se relaciona exatamente ao tecido, mas à cor que esse tecido tinha. E é uma cor muito difícil de ser extraída. Ela é extraída de um molusco originário ali da cidade de Tiatira. Então, Lídia tem todo esse contexto. A palavra de Deus, se a gente for buscar um pouco esse contexto, nós vamos concluir que provavelmente Lídia era uma mulher viúva, mas tinha família. O texto nos diz isso. Então, quem na verdade era essa mulher? Provavelmente uma imigrante, ela veio
da cidade onde ela nasceu, e por Filipos ser uma cidade estratégia, a palavra de Deus nos diz que ela ficava localizada entre os mares Egeu e Adriático. Essa localização era uma localização chave, porque ela constituía uma ponte que ligava o Médio Oriente à Europa. Uma estrada construída, uma estrada romana construída naqueles dias se chamava Via Ignácia, por onde havia o acesso do Médio Oriente para a Europa. E Filipos ficava localizada bem naquela região. Então era um entroncamento. Lídia sai da sua cidade, Tiatira, e vem para Filipos. Qual o objetivo daquela mulher ali? Estabelecer ali os seus negócios. Estabelecer os seus negócios. Lídia não era judia. Lídia era uma mulher gentia, da Ásia. Então, na verdade, Lígia não era naturalmente monoteísta. Muito provavelmente, ela tinha uma educação politeísta, ou seja, uma educação religiosa de vários deuses. Mas a história nos diz que provavelmente em Tiatira, onde ela tinha o seu comércio, onde ela extraía aquela tintura púrpura, ela tem entrado em contato com funcionários da sua empresa que eram judeus. E o judeu, sim, é monoteísta. Olha como Deus faz as coisas. Deus é surpreendente. A ação de Deus, a presciência de Deus, os planos de Deus são tão especiais que impactam a nossa vida. Deus constrói a história de uma pessoa, minha história, a sua história, da forma como realmente Ele quer. E o plano de Deus é infalível. Se você olhar um pouco no contexto, quando Paulo diz que ele iria para uma região e deixou porque o Espírito Santo enviou ele para a região, para outra região, é interessante que o objetivo de Paulo inicial era exatamente ir para a região onde era a região natural de Lídia. E o Espírito Santo fala: não, você não vai lá. Por quê? Porque Deus sabia que Lídia não estaria na sua região original, mas estaria lá em Filipos. E Deus tinha algo muito grande para fazer na vida dessa mulher. Então toda a história começa aí. Toda a história que nós estamos compartilhando nessa tarde, ela começa com esse personagem, essa mulher importante. Quando eles estão em Filipos, e a palavra de Deus que acabamos de ler, nos diz que eles estavam lá e foram a um lugar de oração. É interessante que o ministério de Paulo em Filipos, ele ganha principalmente 3 pessoas para Jesus. Quais são essas 3 pessoas? Lídia, a jovem serva, e quem mais? O carcereiro. 3 pessoas. Das 3 pessoas que recebem Jesus na cidade de Filipos, Lídia estava e era uma delas. A importância do Evangelho na vida de uma mulher. A importância na vida de uma pessoa que tem sede
de Deus. Por que Lídia estava à frente do seu tempo? O contexto histórico, tanto do judeu como do romano, até um pouco do grego, a mulher, ela não tem tanta voz ativa. Sempre a presença masculina nessas culturas, ela foi enaltecida. E quando a gente olha para a palavra, você vai descobrir que Lídia era uma mulher só. Você não vê falando sobre seu esposo, um homem que estava à frente da sua vida, um homem que dirigia e tomava as decisões por ela. Não. Você nota que Lídia era uma mulher solitária. Era uma mulher à frente do seu tempo. Porque comumente, uma mulher, ela não tomava frente do comércio. Era complicado uma mulher negociar com homens naquela época. Era complicado uma mulher ter e conquistar autoridade diante da cultura da época. Era difícil uma mulher ter a autoridade, inclusive sobre a sua própria casa, sobre os seus filhos, sobre os seus servos, naquela época. Então, olhando para isso, nós podemos declarar seguramente que Lídia era uma mulher à frente do seu tempo. Ela não se conformava com a situação imposta pela cultura, inclusive pela religião da época. Tanto é que ela faz uma opção contra a sua própria criação de seguir a um só Deus. Ela não se sujeita à sua cultura, à sua criação, seguindo a muitos deuses. Ela é uma mulher que enfrenta situações, que não se conforma, que diz: eu posso ser alguém, eu posso estar à frente do meu tempo, eu posso ser usada por um Deus poderoso. Isso nós vamos ver depois. É interessante que essa cor púrpura, ela é tão cara que quem usava isso eram reis, governadores, pessoas que tinham muito dinheiro. Além de toda essa questão de Lídia, tem um agravante. Se bem que hoje eu acredito que muitas de vocês gostariam de ter esse agravante, inclusive eu, né? De ser rico. Ser rico é bênção. Amém. Mas ela era rica de dinheiro mesmo. Ela era rica de dinheiro. O produto que ela negociava era muito caro. Era exclusivo de reis. E isso significa o seguinte: que Deus, na sua presciência, escolheu uma mulher culta. E eu não estou desprezando nenhuma mulher nos dias de hoje. Eu estou falando do propósito de Deus para uma vida que se dispõe a Ele. No caso aqui, Lídia. Ela tinha acesso a governadores, a reis, a homens influentes na sociedade da época. Deus usa aquela mulher com graça, com sabedoria, dando todos os recursos, provendo todos os recursos necessários para que ela desenvolva o chamado, o papel para o qual Deus a alcança e salva. Realmente, Lídia era uma mulher à frente do seu tempo. E eu quero destacar, a exemplo de Lídia, 3 áreas nas quais isso fica evidenciado nesse texto. Em primeiro lugar, na sociedade. Em segundo lugar, no lar. E em terceiro lugar, na espiritualidade. Na sociedade, no versículo 14, acompanhem comigo.
palavra de Deus nos diz: certa mulher chamada Lídia, na cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Presta atenção, essa mulher era conhecida na cidade. Ela tinha acesso à cultura, ela tinha acesso à política na época. Não só acesso, como ela era respeitada. Ela era conhecida. A palavra de Deus nos diz isso. Ela era envolvida com os negócios dessa vida. Muitas vezes, e agora eu quero trazer para o nosso contexto, nós nos recolhemos, nós nos menosprezamos. Nós não queremos, nós somos reticentes em nos envolver, não negativamente, positivamente, com as coisas desse mundo, ou com as pessoas desse mundo. Olha bem o que Deus fez através de Lídia. Precisou chamar uma mulher que era envolvida com negócios desse mundo, para alcançar pessoas importantes, para que o evangelho fosse expandido entre os gentios. Deus usa pessoas com essas características, e Deus não só usou Lídia, como usa nesses dias, na sua vida, minha vida, mulheres nos dias de hoje, que também têm esse envolvimento, mulheres que Deus quer usar na sociedade, com pessoas especiais, que Ele tem um plano para alcançar. Deus não está limitado a uma única situação. Deus não está limitado a uma única forma de alcançar pessoas. Ele pode usar você. Talvez você, nessa tarde, seja uma pessoa que seja envolvida com negócios. E aí você pensa, não, negócios à parte, Deus à parte. E você separa isso. Quando Deus nos chamou, Ele nos chamou para sermos totalmente dele. Nós não podemos separar. Nós não podemos dizer, não, eu sou uma mulher de negócios em certo tempo, eu sou uma mulher que faz isso em certo tempo, mas quando é para ir para a igreja, eu só vou ser crente ali. Só vou testemunhar ali. Não. Deus usa pessoas especiais e Deus quer usar você. Talvez você tenha e se identifique com essa mulher. E talvez Deus realmente queira que você seja uma mulher adiante do seu tempo, à frente do seu tempo nos dias de hoje. Uma mulher que compreenda o fato de Deus querer usar a sua vida poderosamente para mudar uma realidade, talvez na sociedade toda. E muitas vezes nos recolhemos, e eu me coloco nessa situação. Nos recolhemos por estarmos intimidados, não entendendo que Deus trabalha do seu próprio jeito na vida de cada pessoa, como trabalhou na vida de Lídia. Então esse ponto inicial, que é o envolvimento de uma pessoa na sociedade, eu escrevo assim: uma mulher à frente do seu tempo supera preconceitos e envolve-se com meios nos quais Deus a usa. Nós precisamos ser essa geração. Se você ligar o noticiário hoje, você vai entender do que eu estou falando. É possível uma mulher nos dias de hoje arvorar uma bandeira da justiça? É possível uma mulher nos dias de hoje se levantar e ser um exemplo de mudança da sociedade? Sim, é. Essa mulher foi. Através da vida de Lídia, o evangelho entrou na Ásia.
A palavra diz que a casa dela, e logo depois nós vamos ver isso, se formou talvez a primeira igreja na cidade de Filipos. Isso está lá no versículo 40. Nós podemos ler isso. Em segundo lugar, Lídia é uma mulher à frente do seu templo, no lar. Pastor, onde nós verificamos isso? Olhe para mim, comigo, no versículo 15. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Uma mulher que está à frente do seu tempo é uma mulher que tem sabedoria no seu lar. Existe um texto que diz em Provérbios 14, versículo 1, e vocês já devem conhecer muito bem: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba ou derriba. Lídia era uma mulher à frente do seu tempo, quando ela entendia a sua posição de responsabilidade diante da sua própria casa. Ela governava muito bem a sua casa. Ela governava os seus filhos, ela governava os seus servos. Ela reconhecia as necessidades que ela tinha no seu próprio lar. E acima de tudo, Lídia reconheceu que o único que daria sentido para a sua casa, para o seu próprio lar, seria o Deus único e verdadeiro. Ela tinha ouvido a respeito desse Deus único com os judeus, talvez seus funcionários lá em Tiatira. E ela vem com essa concepção de um Deus único, mas na verdade ela ainda não tinha o privilégio de ter conhecido o Filho de Deus. Ela era uma boa religiosa até então. E a gente vê que no contexto desse texto, Paulo se encontra num lugar de oração, a palavra diz isso. E não era uma sinagoga. Por que não era uma sinagoga? Porque para se estabelecer uma sinagoga no costume judaico, é necessário 10 homens. Então não tinha 10 homens em Filipos. Mas as mulheres se reuniam junto ao rio para orar. E Paulo, ele chega e apresenta o Evangelho. E através daquela apresentação do Evangelho a respeito da pessoa do Filho de Deus, de Jesus Cristo, aquele que redime e salva, Lídia compreende a necessidade desse Jesus na sua própria vida e traz isso para o seu contexto global, que era a sua casa. A palavra diz que ela foi batizada e toda a sua casa. O Evangelho entra e muda toda a vida de uma pessoa que está à frente do seu tempo. Porque no costume, provavelmente, se fosse qualquer outra mulher daquele lugar, ou daquela região, ou daquela cultura, daquela cidadania, ou seja, grega, ou seja, romana, ou até judia, ela não iria entender e compreender a necessidade da presença do Filho de Deus na sua casa, para restaurar os seus, para fazer tudo de novo, para sustentar a sua casa. Ela não compreenderia, mas Lídia, ela estava à frente da maioria daquelas mulheres. Ela compreendeu isso. E ela não só recebeu e foi batizada toda a sua casa, mas depois no versículo 40 nós vemos que ela oferece a sua própria casa para se tornar o quê? O lugar de reunião, de oração. Será que nos dias de hoje nós teríamos essa coragem?
mulheres do Senhor nesse lugar, será que você teria tal coragem? E olha que não era fácil, porque havia perseguição aos cristãos. Ela corria risco acima de tudo. Ela entendeu aquilo contra a cultura e ela compreendeu que futuramente Deus estabeleceria ali uma igreja dos salvos, dos crentes, dos redimidos e comprados pelo sangue de Jesus. E mesmo correndo risco, sendo uma pessoa pública, sendo uma pessoa notável, sendo uma pessoa influente, ela abre a sua casa e permite que os cristãos se reúnam. E outros conheçam a respeito do Evangelho. Então também podemos dizer, uma mulher à frente do seu tempo, compreende que Deus a capacita para liderar bem a sua casa e permitir ser usada por Ele para a sua obra. E em terceiro e último lugar, Lídia é uma mulher à frente do seu tempo, na espiritualidade. Quando todas as mulheres daquela cultura e daquela cidade, provavelmente, seguiam vários deuses e permitiam ser influenciada por diversas crenças, Lídia faz uma opção para com seu Deus, único Deus, vivo e verdadeiro. Ela opta por sair da cidade e ir àquele lugar de oração, com outras mulheres, a palavra diz isso, buscar conhecer aquele que seria a direção para a sua vida espiritual. Ela entende isso, ela sente a necessidade de um Deus único e verdadeiro. Pascal, ele diz que Deus criou um vácuo com a sua forma no coração humano, o qual só pode ser preenchido pelo próprio Deus. Deus criou um vácuo no coração humano, que só pode ser preenchido pelo próprio Deus. Lídia, quando, talvez no seu círculo de amizade, via as suas colegas, suas amigas, as mulheres do chá da tarde, reunidas, e com aquela conversa, né? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e provavelmente elas compartilham como de fato acontece. O que você faz quando você tem esse tipo de problema? Eu faço isso. São as soluções do homem, no seu próprio conhecimento. Por certo, Lídia tinha essas amigas e amizades e pessoas que ela compartilhava esses momentos. Mas a palavra de Deus diz que isso não foi suficiente para que ela se desviasse do propósito que ela tinha no coração, de servir a um único Deus, vivo e verdadeiro. É importante que você, minha querida irmã, nessa tarde compreenda que não importa a situação na qual você está, talvez com a sua família, com o seu negócio, com a sua casa, seus filhos. Não importa qual situação. O que vai definir o seu futuro, na verdade, é a opção espiritual que você fizer nesse tempo. Lídia foi uma mulher à frente do seu tempo, quando ela escolheu, quando ela entendeu e quando ela entregou totalmente a sua vida aos pés de Cristo. Ela reconheceu isso, e isso mudou não só seu próprio futuro, mas isso mudou toda a história, e talvez até a história minha e sua nos dias de hoje, por conta dessa mulher,
Porque através da vida de Lídia, uma mulher à frente do seu tempo, os gentios foram alcançados. Eu e você temos a palavra da verdade nas nossas vidas. Eu e você temos o privilégio de sermos alcançados. Deus iria fazer. Deus iria alcançar você de qualquer forma. Saiba disso. Mas Ele achou um coração disposto, um coração obediente, um coração que se entregou, como eu e você, como nós podemos também fazer nesse dia, nos entregar. Então, uma mulher à frente do seu tempo é uma mulher que é temente a Deus, não só pela própria concepção de Deus, mas pelo sacrifício de Jesus Cristo, pela sua vida, pela minha vida e pela vida de tantos quantos o Senhor aprouver chamar. Que Deus ache no nosso coração, no seu coração, nessa tarde, uma mulher disposta a ser uma mulher à frente do seu tempo. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos colocar em pé, vamos orar. Pai amado, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado porque o Senhor nos ama. E nos Seus preceitos eternos o Senhor tem escrito a nossa história. Pai, eu quero clamar a Deus, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, sobre a minha vida, sobre a vida de cada irmã nessa tarde. Deus, que possamos ser pessoas que sejam pessoas à frente do nosso tempo, que a gente não se conforme com a mesmice que estamos vivendo, mas que nós possamos enxergar nas nossas próprias vidas o Teu plano e entender o Teu propósito e participar, Senhor, ativamente desse propósito, como foi Lídia, essa mulher temente ao Senhor. Pai, e que através das nossas vidas, gerações sejam impactadas e a Tua palavra, Senhor, seja proclamada e, Senhor, o Teu reino seja abençoado, Senhor, através das nossas vidas, da minha vida, da vida de cada irmã aqui nessa tarde, em nome de Jesus. Leva-nos, Senhor, a experimentar a Tua fidelidade e o Teu propósito real nas nossas vidas. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado.